A filosofia tomista. Ao longo da história da filosofia, vai surgindo inúmeras correntes filosóficas. E toda vez que você coloca filosofia e depois acrescenta uma vertente, está dizendo que, de acordo com parâmetros da filosofia grega, esta filosofia ela tem influência com algum filósofo grego, ou tem uma influência com os principais pensadores da filosofia. Então, filosofia tomista foi uma filosofia fundada na Idade Média, já no finalzinho da Idade Média, por um filósofo, padre dominicano, São Tomás de Aquino. Mas antes de aprofundar mais na filosofia tomista aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu não vou me aprofundar na história da vida de Tomás de Aquino. Se você querer aprofundar, eu vou deixar um vídeo aqui. E também não vou me aprofundar em pessoas que Tomás de Aquino foi influenciado, como Agostinho e Aristóteles. Para esses dois filósofos também e pensadores, vou deixar duas aulas já gravadas sobre eles dois aqui. Vai aparecer aqui do lado ou deste lado aqui, né? Mas, vamos lá. O que é a filosofia tomista? A filosofia tomista ela se desenvolveu ali na Idade Média, já no finalzinho da Idade Média. Por volta ali de 1225 até 1274, que é o período onde Tomás de Aquino ele vai escrever a sua obra. A principal dela é a Suma Teológica. Tomás de Aquino ele vai fazer a sua filosofia sobre a influência de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego lá de 350 a.C. Tomás de Aquino vai buscar fazer uma síntese do aristotelismo da época junto com as verdades da fé cristã. Se você estuda a história da filosofia, sabe que na filosofia você vai encontrar o conflito entre fé e razão, o conflito entre fé e ciência. Abrindo aspas aqui. Nessa época, filosofia era vista como uma ciência, acoplada com outras áreas, como a geometria, aritmética, matemática e etc. E o grande pensador, Tomás de Aquino vai chamar de ele até o filósofo, ou o filósofo disse, que é Aristóteles. Aristóteles é o grande líder dessa razão, ou desta ciência. E Tomás de Aquino ele vai fazer essa junção, essa harmonia. Ele vai perceber que mesmo com o uso da razão de Aristóteles, ele não distancia das verdades reveladas pela fé cristã. Então, Tomás de Aquino busca juntar a visão de Aristóteles junto com a fé cristã. Tomás de Aquino ele começa a fazer essa síntese em que período? Em um período a qual está tendo o comércio ali na Europa, o aparecimento das universidades. Lembra que nessa Europa, nesse período, está deixando o período medieval, o período do feudalismo, então está começando a ter um florescimento cultural e econômico e educacional. Então, o aparecimento do comércio, das universidades e também para a Igreja Católica começa a ter o aparecimento das heresias. Nesse período tem duas heresias que elas prejudicam muito a Igreja Católica, que a principal dela vai ser o catarismo. O catarismo é uma heresia dentro do cristianismo que acreditava que existia uma dualidade entre o corpo e a alma. O corpo era ruim e a alma era boa. Era um misticismo exagerado. Nessa época, por causa dessa revolução cultural, educacional e religiosa, Tomás de Aquino ele vai mudar o foco político dele. Tomás de Aquino, sob a influência de Aristóteles ainda, a preocupação dele vai ser com temas como a natureza do poder, sobre as leis e o melhor governo. Então, Tomás de Aquino, com a cosmovisão religiosa, ele vai falar um pouco da luta entre as duas espadas. As duas espadas é o quê? Existe a luta entre o governo temporal e o governo atemporal. Tomás de Aquino ele vai falar que a igreja ela deve se preocupar com as almas. E o Estado, o governo, deve se preocupar com o bem comum da população, com o bem-estar. Então, existe certo ponto que o Estado deve se preocupar. A igreja deve se preocupar com assuntos espirituais e sobre a alma, e o Estado deve se preocupar com assuntos políticos, ou seja, para
Tomás de Aquino deve-se usar a razão para debater e deliberar sobre assuntos propriamente das cidades. Tomás de Aquino tem a mesma posição de Aristóteles, que o homem também é feliz vivendo em comunidade. Então, já no início da Suma Teológica, Tomás de Aquino ele tem uma visão teleológica do mundo. O homem caminha para uma finalidade. Segundo a ética Nicomanco, se você não já estudou sobre a ética Nicomanco, vou deixar vídeo aqui sobre a ética Nicomanco. Para Aristóteles, o homem busca o bem. Então, para Tomás de Aquino, esse bem que o homem busca é Deus. Então, existe uma teleologia, um fim último do homem. Então, em Tomás de Aquino, ele faz uma busca para harmoniar a fé com a razão, ou a fé com a ciência. A revelação é o quê? Foi revelado por uma divindade, ou por Deus, ou através da intuição. Eu não tive dados científicos, ou seja, através de uma coisa a priori. Eu não tive dados a priori nem científicos, mas foi revelado. Deus revelou. Eu tive uma iluminação. E tive essa iluminação através disso eu creio. Apenas creio. Eu não preciso usar a razão ou ter uma experiência para crer. Já na busca da razão, a razão busca provar. A razão não aceita apenas a revelação. A razão busca provar. Então a razão é um método científico que busca provar. Se você ler a primeira parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino ele está buscando provar ou argumentar sobre a validade das Sagradas Escrituras ou da Sagrada Revelação. Se a Sagrada Revelação é ciência, se não é. O que é ciência? O que não é ciência? Dentro da filosofia, ciência é sempre conhecimento. Dentro do método científico atual, ciência é aquilo que parte da experiência, foi provado. Então, nessa época, ciência é todo o conhecimento que você possui. Então, Tomás de Aquino ele argumenta que, numa visão científica de modo prático, a doutrina religiosa, a fé, não é ciência, mas um dado particular da pessoa, um dado particular da vida. Mas, se a gente for especular mais, a fé também é uma espécie de ciência. A pessoa teve um conhecimento e desse conhecimento ele tomou ciência do que é o certo, do que é o errado, do que é a revelação de Deus e através disso ele crê. E para Tomás de Aquino, a razão ou a ciência não se distancia da fé. Ambas, elas se relacionam. Ou seja, para Tomás de Aquino, nós recebemos uma revelação. Porque nossa razão, ela é limitada, ela não consegue saber a totalidade de tudo que existe. Então, através disso, nós precisamos crer em uma pessoa que está passando conhecimento, primeiramente, e depois a gente precisa buscar essa prova. E tem conhecimentos que a gente não vai ter como provar. Então, precisamos apenas crer. Então, a fé, ela entra nisso. Deus, o fim último do homem, revela qual é a finalidade do homem. Então, para Tomás de Aquino, ele começa também a debater se a teologia é uma espécie de estudo de Deus. Ele mostra que a teologia não é simplesmente estudo de Deus, mesmo que a palavra dá isso. A teologia ela também vai debater sobre as formas como o homem deve agir moralmente no mundo. Então, se nós buscamos a Deus, se nós cremos em Deus, para Tomás de Aquino, o fim último do homem é aceitar aquilo que Deus revelou através das Sagradas Escrituras, e através das Sagradas Escrituras nós podemos direcionar a nossa vida. Exemplo, existe aqui a revelação, mas eu não sei qual é o caminho para chegar nessa revelação. A razão ou a filosofia, ela pode cair em inúmeros erros para chegar nessa revelação. Mas já que nós já temos a revelação, mesmo se a gente estiver raciocinando, saber todo o caminho para chegar nessa revelação, nós podemos, pelo menos, errar, mas nós sabemos a direção que nós estamos indo. É por isso que para Tomás de Aquino, Deus revela ao homem aquilo que ainda não está acessível ao homem. E para Tomás de Aquino, algumas pessoas têm o dom da fé para saber essa revelação.
outras pessoas recebem a iluminação da razão, ele traz isso muito de Santo Agostinho, para poder compreender as Sagradas Escrituras. Então, vamos colocar aqui que a revelação, a gente crê naquilo que foi revelado. A razão busca provar. Então, a razão é a busca filosófica ou busca científica. A revelação é aquilo que a igreja ou a religião busca dizer. É assim, mas eu não sei como falar ou como provar racionalmente ou como provar cientificamente. Tomás de Aquino, ele começa a argumentar isso, ele começa a dar essas bases na Suma Teológica usando o método de silogismo de Aristóteles. Ele traz uma premissa média, depois traz uma conclusão. Ele usa um método aristotélico para argumentar a respeito da fé cristã e da harmonia que existe entre a ciência aristotélica e filosófica com a revelação dada no cristianismo. Então, a razão, ela não é intuição, mas a razão é uma busca constante. A verdade da revelação são verdades superiores que transcendem a razão humana. Então, existe uma doutrina sagrada que é superior para Tomás de Aquino, que é superior ao esforço humano para buscar conhecimento. Muitas vezes a gente precisa crer para depois compreender. Não é à toa que, às vezes, você não tem tempo de estudar o suficiente, ler bastante e provar, então você precisa aceitar, pelo menos você precisa aceitar as deduções dos cientistas, dos teólogos, dos filósofos, só para assim depois, talvez quando você tiver tempo, para você buscar provar isso. Então, Tomás de Aquino, de certa forma, ele está certo. Muitas vezes a gente precisa crer, pelo menos na pessoa que está passando a informação. E para Tomás de Aquino, como Aristóteles, para você crer em uma pessoa, você precisa saber qual é a reta maneira dela, qual o telos, a finalidade da vida da pessoa, e também saber qual é a moral, qual o ethos dessa pessoa. Se essa pessoa é uma pessoa de bom caráter, é possível confiar na fala dessa pessoa. O tomismo, como veio a se chamar o sistema filosófico desenvolvido por Tomás, procura conciliar os dogmas do cristianismo com a filosofia de Aristóteles. Com efeito, Tomás demonstra que há em Aristóteles uma filosofia verdadeiramente autônoma e independente do dogma, mas em harmonia com ele. Deste modo, Tomás introduz no teísmo cristão o rigor do naturalismo aristotélico. O tomismo foi uma das mais importantes correntes do pensamento escolástico no final do período medieval. Apesar de inicialmente ter sido condenada, a corrente filosófica criada por Tomás de Aquino teve inúmeros seguidores, sobretudo na ordem dos dominicanos, e foi de grande importância no combate ao protestantismo durante a Contra-Reforma. Ok? Espero que esse conteúdo ajude você na sua busca filosófica e até o próximo vídeo. Fui!